nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei o encontro com Deus aqui, neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Amém? Nós marcamos um encontro com o Senhor. Amém? A gente acha que as coisas é por um acaso. Amém? Antes de nós conhecer Jesus, foi por acaso. A gente sempre pensava isso. Mas nós conhecemos hoje o Senhor, sabemos que não existe o acaso. Amém? Existe a mão do Todo-Poderoso. Amém? João 21, 15, 16, 17 diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. 16. E tornou a dizer pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me. E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. 17. E disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me. Simão entristeceu-se por ter-lhe dito pela terceira vez: ama-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo. Sabes tudo que eu te amo. E disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Irmãos, pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Amém? Dê uma salva de palma para Jesus. Bem forte, porque é por Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Irmãos, a palavra de Deus, ela fala conosco nessa noite, que após a morte e a ressuscitação de Jesus ao terceiro dia, a Bíblia diz que Jesus, irmãos, ele vai ao encontro dos seus discípulos, né? E neste versículo que nós lemos aqui, João capítulo 21, Verônica, a Bíblia diz que, irmãos, que pela terceira vez, Jesus vai ao encontro aos seus discípulos. E Jesus começa ali a dialogar com eles. Jesus começa ali a conversar com eles. Porque se nós lemos e entendemos a Bíblia no versículo 20, irmãos, acontece a crucificação. Nós entendemos que a crucificação, irmãos, não é porque as pessoas prenderam Jesus e mataram Jesus. Porque ninguém pode prender Jesus. Porque ninguém pode matar Jesus. Nós entendemos que Jesus permitiu. Ele se entregou, ele deu a sua vida por causa de mim e de você. E cumpriu-se o propósito, o projeto, irmãos, que Jesus havia determinado sobre as nossas vidas. Porque existe um propósito sobre a minha e sobre a tua vida. Assim também como havia sobre a vida do nosso Jesus. Se nós lemos, irmãos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos ali milhares, irmãos, de sinais, maravilhas, cura, restauração que Jesus fez, irmãos, no meio do povo dele, no meio de ímpios, no meio dos ananeus. Só que a Bíblia diz, irmãos, que isso não era o projeto de Deus. A Bíblia diz que Deus mandou Jesus por um motivo, irmãos. Ele veio salvar aquele que havia perdido. O único motivo de Cristo Jesus, irmãos, descer à terra, não foi para curar cego, não foi para curar coxo, não foi para curar paralítico, não, irmãos. Jesus veio salvar. Só que Jesus, na sua magnificidade, na sua bondade, irmãos, a Bíblia diz que Jesus, durante o seu percurso, ele curava coxo,
Ele curava cego, ele curava paralítico, ele curava mulher com fluxo de sangue, ele curava o servo do centurião de Cafarnaum. A Bíblia diz, irmãos, que o olhar de Jesus, irmãos, ele é um olhar meigo. Nós entendemos que às vezes as pessoas olham para nós, irmãos, e ela não fala nada, mas nós entendemos pelo olhar o que ela quer dizer. Fulana ali, não gostei de você. Não, eu gostei de você. O seu olhar, irmãos. Querido, nós somos tão inteligentes, nós somos seres racionais, que o seu olhar, ele diz o que você pensa ao meu respeito. Você entendeu? E nós entendemos isso. E a Bíblia diz que Jesus, por onde Jesus passava, o seu olhar era um olhar meigo, irmãos. A Bíblia diz que Jesus se compadecia do pecado, da mazela, irmãos, das enfermidades que assolavam as pessoas. Então Jesus curava, então Jesus restaurava, então Jesus libertava, então Jesus fazia coisa grande, irmãos, porque a misericórdia de Deus, irmãos, estava sobre todas as coisas. E a Bíblia diz, irmãos, que aqui, noutra época, irmãos, Pedro, a qual nós lemos aqui, irmãos, ele diz, olha, Senhor, eu amo o Senhor mais do que todo mundo que está aqui. Ah, Senhor, mas eu amo o Senhor mais do que esses. E Jesus diz, Pedro, calma-te, não seja tu afobado. Não tem aqueles crentes afobados? Mas com Jesus, menino, pode vir o tsunami, o quê? Eu estou com Jesus e não abro mal. Mas com Jesus eu sou crente assim, raiz. Pode vir a bala perdida que eu desvio assim e nada me atinge. Eu sou crente, irmão. Faltou o arroz, eu quero não é Jesus não, porque Jesus não me abençoa. Faltou o feijão, mas que Jesus ruim é esse, irmãos? Já começa a blasfemar, cadê aquele amor que tu dizia ter por Jesus? E a Bíblia diz, irmãos, que Pedro passou por este período. Existem períodos na nossa vida que nós passamos, porque a Bíblia diz, Provérbios 29, irmãos, que quando o justo governa, irmãos, a nação é próspera, a nação reina, a nação é feliz, irmãos. Mas quando o ímpio, irmãos, governa, a nação também padece, irmãos. Entenda sobre o domínio de quem está a nação. E a Bíblia diz, irmãos, que agora Pedro, irmãos, passou por este período. Ele passou por um período de negação. A Bíblia diz que agora, quando Jesus foi preso e ele se entregou, irmão, naquela cruz do Calvário, o que aconteceu com o seu discípulo, irmãos, quando o pastor é preso, as ovelhas se dispersam. E a Bíblia diz que agora Pedro nega Jesus por 3 vezes. E Jesus, Pedro, calma, Pedro. Ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Não, Senhor. Pode ser que João te negue. Pode ser que Tomé te negue. Pode ser que Davi te negue. Pode ser que... Mas eu não vou te negar. Porque eu sei quem é o Senhor. Irmãos, servir a Jesus, Romanos 8:35, aquilo que o nosso pastor sempre prega nessa igreja, irmãos. O apóstolo Paulo nos ensina, irmãos, que servir a Jesus é você negar a sua vontade, é você negar o seu querer, o que é que você quer, o que é que a tua carne deseja, o que é que essa carne cobiça. Negar a Jesus, irmãos, servir a Jesus é negar essa carne, é negar os desejos da mocidade, é negar prostituição, é negar fornicação, é negar mentira, é negar o irmão. Servir a Jesus é renúncia, querido. Não adianta tu achar que serve a Jesus vivendo da tua forma. E quantas pessoas nós conhecemos, mas eu sirvo a Deus, diaconisa Vani, missionária, né? Mas é do meu jeito. Mas eu sirvo a Jesus, mas é do meu jeito. Eu tenho a minha forma de servir a Jesus. Eu tenho o meu jeito de servir a Jesus. Eu tenho o meu jeito de fazer as coisas de Deus, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que só há 2 céus, um céu e um inferno. Só há 2 lugares, querido. Não existe uma terceira opção, não dá, querido. Não existe uma terceira opção. O que Jesus, irmãos, já diz para os seus discípulos? Ele olha, Lucas ali, irmãos, 6:38, irmãos, olha, eu vim fazer, não foi a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que tem autoridade sobre os céus, que manda sobre a terra, desceu do inferno, pegou a chave e diz: ainda eu sou Deus, ainda eu sou quem manda, ainda eu que tenho autoridade, e o poder ainda está nas minhas mãos. 1 Pedro capítulo 3, versículo 32, 22, irmãos. A Bíblia diz que ele está à destra de Deus.
e toda autoridade está sobre as suas mãos. Entenda quem é Jesus, querido. É esse Jesus que morreu por mim e por você. E a Bíblia diz que agora esse Jesus do versículo 20, o capítulo 20, ele está ali em um madeiro. Ele está sendo crucificado, está sendo martirizado, está sendo cuspido, está sendo blasfemado por causa de mim e por causa de você. E quantas das vezes, irmãos, nós fazemos que nem os discípulos, irmãos, na hora do pega para capar, como diz o nordestino, o rocheiro, né? Na hora do vamos ver, Jesus, tu fica aí que eu estou indo ali. Jesus, olha essa prova, tu passa para fulano, porque essa luta está demais para mim. Ah, Jesus, eu não quero isso para mim não, Deus. Manda essa prova para fulano, manda essa prova para o detento, porque eu não suporto tal dor. E aqui Jesus se entrega em um madeiro, é morto naquele madeiro, irmãos. E a Bíblia diz que agora não há discípulo para estar com Jesus. Não há discípulo para estar com Jesus. Mateus capítulo 14, irmãos, a Bíblia diz que todo o tempo Jesus andava com os discípulos. Se você ver os 4 evangelhos, poucas das vezes Jesus se distancia deles. Jesus andava com eles, comia com eles, dormia com eles. O Senhor estava ali a ensinar aquilo que o Pai determinou. Só que diga para o seu irmão, existem momentos. Não, que coisa fraca. Existem momentos que é você e Deus. Existem situações que é você e Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que agora os discípulos estão sozinhos. Jesus não está naquele barco, missionário Ivani. Jesus não está no barco com os discípulos. Jesus está fora do barco. E agora o discípulo pega, irmãos, um grande vendaval. Eles começam a pescar, porque isso, irmãos, era a função, era o ramo deles, irmãos. E agora eles começam a pescar em meio a mar aberto, irmãos. E não pesca nada. E passa o tempo todo ali e nada acontece. E chega a noite. E começa a vir um vento, começa a vir uma tempestade, começa a vir uns raios de um lado para o outro, irmãos. E começa a nós criar o medo no nosso coração, porque nós temos medo dos negócios aí, né? E começa a vir o medo no coração daqueles discípulos. E ele acha que agora eles estão sozinhos. E agora eles acham que o Pai, que Jesus não está mais com eles. E a Bíblia diz, irmãos, que alguns avistam ele de longe e diz, olha, eu vejo alguém ali naquele mar. E eu vejo que alguém está vindo até nós. E uns cogitam entre outros e dizem, olha, eu acho que é um fantasma. E diz, não, porque eu conheço Jesus. Ele é Jesus. Eu disse, será que é Ele mesmo? Será que é o Filho do Homem? Será que é o Todo-Poderoso? Não, não é Jesus. E Pedro mais uma vez ele diz, sim, é Jesus. E ele diz, Senhor, se és tu, manda que eu vá até você. Irmãos, às vezes nós criticamos Pedro, muitos pregadores criticam, né, o momento que Pedro fracassa ali. Mas eu pergunto para os irmãos, quem dos discípulos andou sobre o mar? Criticar o teu irmão é fácil. Eu quero ver você fazer o que ele faz. Falar do teu irmão é fácil. Debochar da voz é fácil. Falar que não canta nada é fácil. Falar que não prega nada é fácil. Falar que não sabe dirigir um conjunto é fácil. Que não sabe cantar um louvor é fácil. Que não sabe reger uma criança é fácil. Eu quero ver você fazer o que ele faz. Eu quero ver você fazer o que ele faz. Uma coisa eu entendi, irmãos, da parte do Senhor. Existem pessoas a qual Deus colocou sobre a tua mão liderança, irmãos, eu aprendi isso. A Eloá tem 9 anos, eu aprendi isso desde cedo. Se Deus colocar sobre a mão da Eloá, para ela ser minha líder, ela tem 9, eu tenho 15, né? Se Deus colocar sobre a mão dela, para ela ser minha líder, irmãos, eu vou obedecer a Eloá. Porque eu acredito em princípio de obediência. Eu acredito em princípio de hierarquia, irmãos. Entendo o que é isso. Para você ser próspero sobre a face dessa terra. Não queira passar por cima do seu ninguém, irmãos. Não queira ser melhor do que ninguém, irmãos. Não queira, irmão, ser exaltado acima de seu ninguém. Falar é fácil. Faz aquilo que ele faz. Seja melhor que ele para você falar dele. E a Bíblia diz que agora Pedro, na sua pequena fé, ele foi até Jesus, diaconisa. E a Bíblia diz que ele começou a andar, irmãos. E ele andou sobre o mar. Só que houve um momento que ele fracassou. Ele começou a descer. Ele começou a afundar.
Ele disse: mestre, me ajuda, socorro. E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor foi lá e socorreu a Pedro. Sabe o que Deus me ensina, irmãos, nesta noite? Quando nós paramos de olhar para Jesus, irmãos, quando você tira o foco do Senhor, quando você tira o foco do seu Salvador, quando você tira o foco, irmão, daquilo que Deus colocou nas suas mãos, o que lhe resta é fracasso. O que te resta é fracasso. E agora Pedro, no capítulo 21, ele nega Jesus. E agora Pedro, no capítulo 21, ele abandona a cruz. Só que a Bíblia diz que Jesus, irmãos, ele é um Pai muito grande. O Senhor, ele é um Pai poderoso. Ainda que nós erramos, pecamos e entristecemos o Senhor, ele é um Pai perdoador. Você como mãe e você como pai, ainda que o seu filho erre, eu quero ver você expulsar de casa e falar: vai morar na rua. Tu não faz isso, tu não faz. Tu dá umas palmadas. Tu vai ali para Provérbios 22:6, pega o chicote ali e assume a tua autoridade. Tá certo? Mas você vai continuar amando, querido. A Bíblia diz que agora os discípulos estão dispersos. Pedro está disperso. E agora o que Jesus faz? Jesus decide ir ter um encontro com o discípulo. E ele começa a visitar os discípulos. E pela terceira vez a Bíblia diz que Jesus aparece naquela praia, na praia da Galileia, e disse: Pedro, tu me amas? Que pergunta difícil, irmãos. Que pergunta difícil. Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus conhece a intenção do meu e do seu coração. E Ele sabe quando nós estamos sinceros para com Ele. E Ele pergunta novamente para Pedro. Lembrando que Pedro também negou Jesus por 3 vezes. Por isso é necessário Jesus perguntar para Pedro por 3 vezes. Da mesma forma que Pedro negou Jesus 3 vezes, Deus perguntava para ele por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus respondeu para ele e diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta novamente para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele falou: Pedro, apacenta os meus cordeiros. E pela terceira vez, Jesus pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas, Pedro? E a Bíblia diz, irmãos, que ele se entristeceu. Porque imagina o que ele lembrou: eu neguei Jesus 3 vezes. E agora ele me pergunta por 3 vezes se eu amo ele. Irmãos, quantas das vezes nós estamos assim? Nós queremos voltar, irmãos, comer as bolotas de porco, de lamaçal do pecado. A Bíblia diz que agora, irmãos, os discípulos queridos, eles voltaram, esqueceram tudo o que tinham feito com Jesus. Depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, eles agora começaram a ter a sua vida normal, irmãos. Mas a vida deles não era mais normal, porque eles eram pessoas que Deus havia escolhido para uma grande obra, irmãos. E não dá para voltar atrás, não dá para retroceder, não dá para abrir mão do arado, irmãos, e abandonar mais a obra. Não dá para jogar a rede para trás e fazer agora o que fazia antigamente. Não dá, irmãos, porque eles eram escolhidos do Senhor. E quantas das vezes, igreja, o povo de Deus não se encontra desse jeito. A igreja está cheia, o povo está cheio. Vem para a igreja terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não falta o culto, mas o seu coração está longe de Jesus. Está presente, está sentado, mas a sua mente está longe de Jesus. Vem para aí, faz o que é normal, canta no conjunto, rege o hino, faz o louvor, mas o seu coração e a sua mente está longe de Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que foi Jesus que foi ter um encontro com Pedro, e não foi Pedro que foi ter um encontro com Jesus. Entenda a diferença. O filho pródigo, a Bíblia diz que quando ele saiu, viveu tudo o que ele queria viver naquela vida dele. Quando ele voltou, o pai o recebeu de braços abertos. Quando os discípulos deixaram Cristo naquela cruz do Calvário, Jesus ainda voltou para ele e disse: filho, eu ainda tenho uma grande obra na tua vida. Filho, ainda tenho eu obra na tua vida. Filho, ainda tenho algo eu contigo nessa terra. Filho, o projeto é grande.
Maria, ele diz: agraciada tu és entre as mulheres, porque você carrega um projeto poderoso. Não, você não entendeu. Porque você carrega um projeto poderoso. Maria não entendia, mas ela carregava sobre ela um projeto poderoso. Você não entende, mas o projeto que Deus colocou nas tuas mãos, não colocou na mão de seu ninguém. A obra que está sobre as tuas mãos não está na mão de seu ninguém. E você diz: Deus, eu não dou conta, como eles também falavam. Jesus, eu não dou conta. Dá conta sim, irmãos. Dá conta sim, porque quem capacita é o Senhor. E quando Jesus chama por uma boa obra, irmãos, fiel é Ele para cumprir. Quando Jesus chama para uma boa obra, irmãos, fiel é o Senhor para consolidar aquela obra. Fiel é Deus para alicerçar, irmãos, aquela obra. Fiel é Deus para fazer que ande, irmãos, para fazer que prossiga, para fazer que se concretize, irmãos, ainda que não vê no mundo físico. Porque esse mundo físico é diferente do mundo espiritual. Mateus 12, capítulo 37 e 38, irmãos. Aquilo que os teus olhos não conseguem ver, irmãos. Aquilo que, irmãos, que você não entende. Deus já está escrevendo um projeto poderoso sobre a tua vida. Deus já está escrevendo um projeto poderoso sobre você. E a Bíblia diz que agora aqueles discípulos estavam frustrados. Estavam sem esperança. Estavam desacreditados, irmãos. Porque agora não havia mais solução. Jesus estava morto. Eles voltaram a pescar, porque era o ramo deles. E eles queriam que a vida continuasse como era antes, irmãos. Nada aconteceu. Só que eu entendo da parte do Senhor. E Deus falou comigo essa semana, irmãos, que quando Jesus ele ressuscitou dos mortos, capítulo 21, a Bíblia diz que a primeira pessoa a ver Jesus foi uma mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15. A Bíblia diz que quando Eva comeu do fruto ali, ela pegou o fruto e deu para o seu marido. Irmãos, eu faço uma conjectura, eu que faço essa conjectura. Eu imagino o inferno, Satanás, olhando para Eva, olhando ali, irmãos, para Adão, porque era o projeto inicial de Deus. E Deus disse: não coma desse fruto. E o inferno ofereceu, eles comeram. Eu imagino o Satanás olhando: agora eu consegui, eu acabei com o projeto de Deus. Agora eu consegui. Eu derrubei o projeto de Deus. Agora eu consegui a obra de Deus, que era esses dois que estavam sobre o jardim. Eu consegui aniquilar. E o inferno começou, irmãos, a regozijar, porque agora o projeto de Deus, a princípio, havia sido falido. Jó 42, nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Entenda isso. Só que a Bíblia diz, irmãos, que agora, eu imagino Deus olhando o céu para baixo e dizendo: ah, Satanás, enquanto você tentou derrubar o meu projeto e olhou para a mulher e disse: agora é fracassada, agora é motivo de vergonha, agora é derrotado. Eu imagino Deus olhando da mulher, nascerá que pisará na cabeça da serpente, escorpiões, Isaías 6:9, e o seu nome será Emanuel, é Deus conosco. Ele será aquele que vai reger toda a terra. Da onde achou que não havia nada, da onde achou que não sairia nada, saiu o Salvador Jesus Cristo. Entenda o projeto. Entenda o projeto. Da onde tu pensas que não vai romper, da onde tu pensas que não vai sair nada, é de lá que Jesus faz acontecer. E a Bíblia diz que agora, irmãos, aquelas mulheres, no primeiro dia da semana, irmãos, elas pegam o óleo, elas pegam um unguento, irmãos, e elas vão até o sepulcro. Jesus já estava morto. Já era, irmãos, o terceiro dia, o primeiro dia da semana. O terceiro dia Jesus já havia morto, irmãos. Só que a Bíblia diz que aquelas mulheres, irmãos, elas foram ungir o corpo de Jesus.
Porque nas culturas, irmãos, antigas, era uma tradição, irmãos, funerária. Principalmente na época de Jesus. Principalmente, irmão, na cultura judaica, irmãos. Quando alguém morria, você ia lá no corpo, passava aroma, passava óleo, passava especiaria. Você estava honrando aquele discípulo, aquele fúnebre. Você estava honrando aquela pessoa que morreu. Só que a Bíblia diz, irmãos, que agora Maria, irmãos, aquela, irmãos, querido, que foi mais falada. Não é aquela pessoa que é mais apredejada. Não é aquela pessoa, irmãos, que é mais criticada. Não é aquela pessoa, irmãos, oh, querido, aquela pessoa ali que tu fala, Deus pode usar fulano, mas ciclano, Deus pode até usar o Pedinho, Deus pode até usar o Zezinho, mas o Joãozinho, Deus não vai usar o Joãozinho não, porque o passado de Joãozinho é terrível. Tem algum Joãozinho aqui não, né? Mas o passado de Joãozinho é terrível. Deus pode até usar a Raimunda, Deus pode usar até a Fátima, mas a Bernardina, Deus não vai usar a Bernardina não, porque o passado da Bernardina é terrível. Deus pode até usar fulano, mas ciclano, Deus não vai usar não, porque o passado de fulano é terrível. E é assim que o povo olhava para Maria Madalena, querido. Só que a Bíblia diz que aquela mulher tinha um amor pelo Senhor. Ela pegou, irmãos, o projeto que Deus colocou nas suas mãos e disse: ah, Jesus, eu vou cumprir esse projeto. Ah, Jesus, eu vou realizar esse projeto. Ainda que custe as minhas forças, ainda que custe a minha vida, eu vou realizar. E a Bíblia diz que pela madrugada, irmãos, aquelas mulheres, Salomé, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, ela foi até o sepulcro, irmãos, e elas nem pensou, irmãos, como é que aquela pedra seria removida, irmãos. Porque quando alguém, irmãos, entrava, irmãos, no sepulcro, uma pedra muito forte prendia aquele sepulcro. E ainda sobre Jesus, os guardas vigiavam o corpo de Jesus, porque dizia que o povo ia pegar o corpo de Jesus. Então tinha guardas de olho no corpo de Jesus, irmãos. Só que a palavra de Deus, irmãos, ela é clara conosco nessa noite. E a Bíblia diz que Maria Madalena, com o coração, irmão, cheio de amor, com o coração grato a Deus, porque Jesus havia libertado ela, porque Jesus havia salvado aquela mulher, porque Jesus havia restaurado aquela mulher, e como forma de gratidão, ela foi até o sepulcro de Jesus, e diz: eu vou ali ungir o corpo do meu Senhor, eu vou ali passar óleo sobre o corpo dele, eu vou trazer honra sobre o meu Senhor, porque mulher, ela tem um negócio diferente, né? A mulher tem um cuidado. Você vê a casa, irmãos, quando a mulher está presente ali, o negócio é arrumadinho, né? A cozinha, lá em casa, a cozinha arrumadinha, o quartinho. A mulher tem o seu jeitinho, irmão. Porque mulher tem essa coisa, esse jeitinho, né? Carinhoso de fazer as coisas, irmãos. Homem jamais, né? Mas tem um remanescente ainda, né? Ainda tem uns remanescentes, né? Que arruma a casa numa excelência. Mas só que a Bíblia diz, irmãos, que agora essas mulheres querem ungir Jesus. Por quê, irmãos? Porque elas querem honrar Jesus. Querido, honrar pessoas. Você não honra apenas quando a pessoa está viva. Quando está morta, quero dizer. Porque tem pessoas que querem honrar somente quando está morto. Quando está morto, mas fulano é bom. Ixi, mas menino fulano é bom demais. Tu tem que ver, irmãos, no fúnebre, no culto fúnebre, aquela pessoa ali é a melhor pessoa do mundo. A pessoa é maravilhosa, a pessoa era boa, a pessoa fazia as coisas boas, a pessoa fazia a caridade, não fazia nada daquilo, mas a pessoa recebe muitos elogios, irmãos. Mas você vai cuidar de alguém, você mostra que você ama, irmãos. Não é quando alguém está morto, mas é quando alguém está vivo. Você quer provar que você ama aquela pessoa? Prova enquanto está viva. Cuida dela, gela dela, honra ela, respeita ela. Faz aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Só que essas mulheres fazem isso com Jesus antes de morrer e ainda faz depois de morrer. Olha a honra, irmãos.
Olha a honra dessas mulheres. Só que a Bíblia diz, irmãos, que quando elas chegaram no sepulcro de Jesus, irmãos, a pedra já estava removida. E havia alguém ali. E ela chorou e disse: ah, onde está o meu Senhor? Por que pegaram o corpo do meu Senhor? Não entendendo aquelas mulheres, irmãos, que elas falavam com o próprio Cristo, irmãos. E Jesus se manifestou para ela e disse: mulher, não choras. Não choras, mulher. E ela entendeu o que era Jesus. Irmãos, quando Jesus decide honrar, eu digo para a igreja, Jesus, ele honra numa excelência. Mulher, quando Jesus decide te honrar, mulher, não quero puxar sardinha para a mulher não, que eu não tenho esse negócio não, irmãos. Mas quando Jesus decide honrar a mulher, irmãos, Jesus honra numa excelência. Eu quero que os irmãos façam uma analogia aqui comigo. Quem andava com Jesus, os discípulos. Quem comia com Jesus, os discípulos. Quem dormia com Jesus, os discípulos. Quem estava com Jesus, os discípulos. Quem foi que viu Jesus quando ele ressuscitou? Foi uma mulher, não foi o seu discípulo, porque Jesus queria trazer honra para aquelas mulheres. Depois ele foi lá e se manifestou aos seus discípulos, mas a honra foi para elas. A honra veio para as mulheres, querida. Porque enquanto o inferno, ele acha que você fez você perder. Enquanto o inferno começa a colocar na mente, nos corações, dizendo que não tem mais jeito, que acabou, que o projeto está falido, que não tem mais esperança, Jesus entra com uma mão poderosa e diz: ainda eu sou Deus que soluciona o problema. Ainda eu sou Deus que traz a causa do impossível tornar-se impossível. Ainda eu sou Deus que tira a pedra, que remove o catavelho. Ainda eu sou Deus que traz vida, traz esperança, traz solução aonde não tem mais solução. Ainda ele é o teu Senhor, querido, que criou os céus e a terra. E nessa noite nós nos lembramos, irmãos, desse grande feito de Jesus. Querido, como o culto de Santa Ceia para mim é o melhor culto que tem, melhor que congresso. Porque aqui nós fazemos o que Coríntios diz, irmãos 11, nós nos lembramos do sacrifício de Jesus. Aqui nós começamos a lembrar, irmãos, do grande sacrifício de Jesus. E nós entendemos que não é porque nós somos bons, não é porque nós somos merecedores, não é porque eu sou alta, olhos azuis, cabelo... Não, irmãos, é por causa da graça de Deus. Não é porque você é estudado, não é porque você tem diploma, irmãos, é a graça de Deus, irmãos. Não é porque você tem uma família boa, irmãos, é a graça de Deus. Essa graça desceu e te abraçou. Essa graça desceu, irmãos, e te abraçou. Essa graça entrou na tua casa, entrou no meio dos teus filhos, do teu esposo, no teu lar, no teu emprego, e diz: eu vou abraçar. Eu vou abraçar. Eu vou abraçar. É a graça de Deus que desceu. Não existe bondade, nossa, irmãos. E uma coisa que me chama a atenção, já estou encerrando. E uma coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, é que Jesus adora pecador. Diga ao seu irmão: Jesus adora pecador. Jesus adora pecador, irmãos. Pensa. A Bíblia diz que ele não gosta do pecado, mas pecador o Senhor se agrada. O próprio Cristo foi a ter com os discípulos. O próprio Cristo foi fazer com que ele se reconciliasse com a cruz, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, Mateus capítulo 24, versículo 12, irmãos, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus capítulo 24, versículo 22, a Bíblia diz: se ele não abreviar os dias, se ele não encurtar os dias, irmãos, até o que são salvos, aquele que estão com o nome no livro da vida, pode se perder. A Bíblia diz, irmãos, que ele não veio julgar o mundo. Jesus não veio julgar, ele veio trazer vida. Só que esta palavra que nós pregamos, ela há de julgar naquele grande dia. A Bíblia diz, é Bíblia, não sou eu, é Jesus. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 20, versículo 11, e abriu-se um livro, e abriu-se outro livro. E o primeiro livro, irmãos, é o livro da vida. E o segundo é o livro das obras. Tudo que você fez está anotado lá. Irmãos, tudo que você fez está anotado lá. Dá para esconder do seu marido,
Dá para esconder da sua mulher. Dá para esconder do seu líder. Dá para esconder do liderado. Dá para esconder do patrão. Dá para esconder do amigo. Mas eu quero ver tu esconder de Jesus. Eu quero ver negociar, irmãos, a salvação. Ah, Jesus, negocia aqui comigo. Se eu te der tanto, você coloca o meu nome aí. Não tem jeito não, querido. O nome é colocado lá debaixo de humildade, debaixo de renúncia, debaixo de obediência, debaixo de busca, irmãos. Para o nome estar escrito lá, querido, tu tem que deixar as velhas práticas do passado. Não tem negocinho com Jesus, não. Lucas 9, 23, a Bíblia diz, irmãos, que Jesus diz: quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Noutros versículos, a palavra nega significa renúncia. Quem quiser vir após mim, renuncia a si mesmo, pega a sua cruz e segue-me. Irmão querido, e a Bíblia diz que quando Jesus teve um encontro ali com os seus discípulos, Pedro nunca mais foi a mesma pessoa. Quando você conhece Jesus, quando você tem um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus, você não é mais a mesma pessoa. Ainda que você queira ser a mesma pessoa, mas João 3:8 diz: Nicodemos tem que nascer de novo. Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Quando você tem um encontro com Jesus, quando a tua alma encontra o Senhor Jesus, irmãos, as tuas práticas não é mais a mesma coisa, o teu andar não é mais o mesmo, a tua conversa não é, a roda de amigo não é, a tua vida muda por completo. Outra hora Pedro negou Jesus por 3 vezes. Atos 2 diz que agora Pedro, a sombra de Pedro curava. Noutra época, Pedro não quis mais nada com Jesus. Agora, por onde Pedro andava, irmãos, coxo era curado, cego era curado, pessoas eram transformadas, porque ele carregava uma essência diferente. E eu pergunto para o irmão, e pergunto para o seu irmão: quem você tem carregado? Não, mais forte, quem você tem carregado? Qual é a essência que você tem carregado nesta noite? O que é que tem feito você mudar? Ser uma nova criatura em Cristo Jesus? O que tem feito você ser diferente com Cristo, irmãos? Nova criatura somos quando reconhecemos os nossos pecados, irmãos, e lançamos eles e falamos: Jesus, muda agora a minha vida. Muda agora a minha vida, Deus. Aquilo que eu fazia eu não quero mais fazer. O que eu dizia eu não quero mais dizer. As minhas práticas do passado, Jesus, agora eu quero fazer algo diferente, irmãos. E Jesus entra, querido, e ainda faz a diferença. Entenda uma coisa, igreja: quando Jesus entrou ali, Ele curou feridas internas, porque os discípulos passaram por período que o seu corpo físico não havia ferido, mas há feridas internas. Pedro estava ferido, João estava ferido, Tomé estava ferido, eles estavam feridos interno, e foi necessário haver uma cura de dentro para fora, foi necessário haver uma cura interna, irmãos. Quando aquela cura interna se concretizou, Jesus, Ele veio e desceu o bálsamo sobre a vida dos discípulos. Fique de pé nessa noite, irmãos, o meu tempo já passou um pouquinho. Feche os seus olhos nessa noite, querido. Enquanto o Senhor, Ele falava comigo,